Existe um momento em que o narcisista perde todo o poder sobre você. Não é nas discussões, e nem quando você se afasta fisicamente. É quando algo silencioso muda dentro de você, e então ele percebe que não tem mais acesso à sua alma. Muitos de nós, especialmente aqueles que possuem uma sensibilidade aguçada, acabam caindo em uma armadilha invisível. O narcisista não escolhe você por sua fraqueza. Ele escolhe você pela sua luz, mas ele precisa diminuir essa luz para que você nunca perceba o poder que carrega. No entanto, Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, descobriu que existe um processo psicológico capaz de anular completamente o controle de um manipulador sobre a sua vida. Ele chamou isso de individuação. E antes que sua mente tente reduzir isso a virar sua melhor versão, eu preciso te alertar. Isso não é autoajuda. É um rito psicológico profundo, mas para o narcisista uma sentença. A individuação é algo muito mais sagrado e denso. É o processo de se tornar um ser único, completo e indivisível. Imagine que durante anos de abuso ou convivência com pessoas tóxicas, você foi obrigado a esconder partes de si mesmo. Você escondeu suas vontades, seus sonhos e até sua intuição, porque essas partes incomodavam o outro. Individuar-se é resgatar essas partes de si e trazê-las para a luz. O narcisista sobrevive da sua fragmentação. Ele precisa que você esteja em dúvida, que você busque validação externa, principalmente a dele, e que a sua percepção da realidade seja trêmula e frágil, como a chama de uma vela ao vento. Quando você inicia o seu processo de individuação, algo quase místico acontece. Você para de fornecer o combustível. Sabe por quê? Porque quem é inteiro não busca no outro a peça que falta. Quem se torna um indivíduo para de projetar no narcisista a imagem de um pai, de uma mãe ou de um salvador. Imagine que você é um quebra-cabeça. Durante muito tempo, o narcisista pegou as suas peças espalhadas e as usou para construir a imagem dele. Ele se sentia grande porque usava os seus fragmentos. A individuação é o momento em que você retoma cada uma dessas peças e começa a montar a sua própria imagem, autêntica e inabalável. Nesse momento, o narcisista olha para você e não vê mais um espelho. Ele vê um estranho que ele não consegue mais ler nem controlar. Ele fica sem material para trabalhar. Ele perde o trono porque você finalmente ocupou o centro da sua própria alma. Antes de continuarmos, apenas observe uma coisa. Há alguma parte de você que ficou para trás tentando sobreviver nesse relacionamento? Se essa parte existe, não a force, não a julgue. Só reconheça. Eu estou voltando para mim. Esse reconhecimento já é o início da individuação. Muitas vezes, a separação física acontece. Você bloqueia o número, muda de casa, para de frequentar os mesmos lugares. Mas, no silêncio do seu quarto, a batalha continua. Existe um erro invisível, uma armadilha psicológica que mantém o narcisista vivendo de aluguel dentro da sua cabeça por anos. Esse erro é a busca obsessiva por justiça externa. Eu sei o quanto dói. Eu sei que você quer que ele finalmente entenda o mal que causou. Você espera secretamente pelo dia em que ele cairá de joelhos e dirá: agora eu vejo o quanto eu te machuquei. Ou talvez você precise desesperadamente que sua família e seus amigos vejam quem ele realmente é, para que você não se sinta o louco da história. Carl Jung compreendia algo profundo sobre a alma humana. Onde está a sua atenção, está o seu poder. Enquanto você precisar da validação dele, ou que o mundo concorde com a sua dor para que ela seja real, você ainda está psicologicamente dependente. Você transferiu o seu centro psíquico, o seu sol interior, para fora de si mesmo.
Você entregou o controle remoto das suas emoções nas mãos de alguém que nunca terá empatia para te entender. O narcisista é mestre em ler essa necessidade. Ele percebe que você ainda está olhando e ele usa isso como um gancho eterno. Ele posta fotos de uma felicidade falsa, ele se faz de vítima para os outros e cada movimento dele é desenhado para manter você nessa órbita de indignação e busca por justiça. Vamos olhar para o espelho agora. Não o espelho da culpa, o da honestidade com a alma. Perceba, você ainda visita as redes sociais dele, não por saudade, mas para tentar provar a si mesmo que nada mudou? Você se pega ensaiando em silêncio aquele discurso perfeito, o momento imaginário em que todas as mentiras são expostas e ele finalmente fica sem palavras? Ou sente uma urgência quase física de contar sua história, de ser ouvido, como se a validação dos outros pudesse reparar a injustiça que ficou sem resposta? Se algo disso te atravessa, não se culpe. Isso não é fraqueza, é a marca do trauma tentando fechar um ciclo que nunca teve encerramento. Jung nos lembra que no caminho da individuação, a única justiça que realmente liberta não é a que acontece fora. É a liberdade psicológica de não precisar mais do olhar do outro para existir. A verdadeira liberdade não é quando ele paga pelo que fez. A liberdade é quando você não precisa de nada vindo dele. Nem de um reconhecimento, nem de um pedido de desculpas. E, aqui está a chave, nem mesmo da punição dele. Quando você retira o seu olhar e o foca totalmente em si mesmo, o narcisista experimenta o que ele mais teme no universo: a sua indiferença. Para ele, ser ignorado por alguém que ele costumava controlar é como se ele tivesse deixado de existir. Se alguma parte de você se reconheceu aqui, nesse espelho, nessas perguntas, nesse silêncio, escreva nos comentários apenas isso: eu escolho a minha liberdade. Não é para mim. É um marco interno. Quando você nomeia essa escolha, algo se reorganiza por dentro. E é a partir desse ponto que o processo de individuação realmente começa. Muitas pessoas me perguntam: como eu começo? Como eu saio desse labirinto se as paredes parecem tão altas? O primeiro passo real da individuação não é um movimento externo, mas um ato sagrado da consciência. Carl Jung chamava isso de retirada das projeções. Durante o tempo em que você esteve sob o domínio do narcisista, você, sem perceber e para sobreviver, projetou nele poderes que ele nunca teve. Você colocou nas mãos dele a chave do seu valor, da sua paz e até da sua identidade. Individuar-se é estender a mão e pegar essa chave de volta. Para isso, precisamos passar por 3 reconhecimentos fundamentais que vão abalar as estruturas desse controle. 1. Reconhecer a projeção de poder. Você precisa entender uma verdade que pode doer, mas que é o solo onde brota a sua liberdade. Ele não tem poder real sobre você. Você deu poder a ele. O poder sempre foi seu. Você apenas o emprestou para que ele o administrasse. Quando você diz ou pensa, ele arruinou a minha vida, você está inconscientemente declarando que ele ainda é o dono do seu destino. Jung diria: retire essa projeção. Ele não é um gigante. Ele é apenas alguém que usou a sua força contra você. No momento em que você decide que ele não governa mais as suas escolhas, o gigante encolhe até sumir. 2. Reconhecer a projeção de valor. O narcisista não define quem você é. Ele define apenas a incapacidade dele de te enxergar. Você permitiu que a opinião dele fosse o seu espelho, mas esse espelho era deformado. Pense comigo. Toda vez que você sente aquela urgência de provar que é uma boa pessoa, que é honesta, que é capaz, para quem você está tentando provar? Se, no fundo da sua mente, o destinatário dessa prova ainda é ele,
você ainda está projetando o seu valor no olhar dele. A individuação acontece quando você diz: eu sei quem eu sou, e o que você pensa a meu respeito não é mais da minha conta. 3. Reconhecer a projeção de responsabilidade. Este é o reconhecimento mais libertador. Ele não é responsável pela sua cura. Você é. Esperar que ele mude, que ele peça perdão ou que ele se torne uma pessoa melhor para que você finalmente possa ser feliz é a maior dependência psicológica que existe. Jung dizia uma frase que todos nós deveríamos tatuar na alma: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Não é o destino que te mantém preso ao sofrimento. É a espera inconsciente por uma mudança que virá de fora. A sua cura começa no momento em que você assume a responsabilidade total pelo seu bem-estar, independentemente do que ele faça ou deixe de fazer. Eu quero te propor um desafio para hoje. Sempre que o pensamento dele invadir a sua mente, e nós sabemos que isso acontece, pare por um segundo e pergunte a si mesmo: que poder meu eu estou projetando nele agora? É o poder de me deixar triste? É o poder de me fazer sentir culpada? É o poder de validar minha inteligência? Apenas identifique. Consciência é 80% da individuação. No momento em que você faz a pergunta, você já não é mais a vítima. Você é o observador da sua própria alma. Se esse conteúdo encontrou algo verdadeiro em você, permanecer aqui já é um sinal. Este canal existe para quem escolheu consciência no lugar do caos. Então, se fizer sentido, eu te convido a ficar conosco. Se inscreva agora. Sua presença fortalece a nossa comunidade. Imagine que, a partir de hoje, existe uma parede de vidro transparente entre você e as táticas dele. Você consegue enxergar o que ele está fazendo. Você vê a tentativa de manipulação, você ouve a acusação injusta, você percebe o teatro, mas nada disso te toca. As palavras dele batem no vidro e caem no chão dele, não no seu. Essa parede não é frieza, ela é diferenciação psíquica. Você não precisa se afastar fisicamente para construí-la. Ela existe dentro de você no instante exato em que você para de reagir automaticamente. O narcisista espera impacto. Ele espera que a palavra dele provoque culpa, defesa, explicação ou dor. Quando isso não acontece, algo profundamente desestabilizador ocorre. O ciclo não se fecha, e é aqui que a individuação começa a se manifestar na prática. A parede de vidro se sustenta por 3 fronteiras internas, não visíveis, mas absolutamente reais. A primeira é a fronteira emocional. Quando ele tenta acionar a culpa, a pena ou o medo, você não responde tentando provar nada. Você observa. Internamente você reconhece: eu vejo a tentativa, mas não preciso absorver. Jung ensinava que aquilo que se torna consciente perde o poder de nos dominar. No momento em que você nomeia o mecanismo em silêncio, você deixa de ser o alvo e se torna a testemunha. A segunda é a fronteira mental. O narcisista distorce fatos para que você duvide da própria percepção. A armadilha aqui é entrar em debates intermináveis para corrigir a realidade. A parede de vidro exige outra postura. Você sabe o que viveu. A sua verdade não precisa ser homologada por quem lucra com a sua confusão. Quando você para de discutir a realidade, você recupera a soberania psíquica. A terceira é a fronteira energética. Aqui, a regra é simples e radical. Não justificar, não argumentar, não se defender, não explicar. Toda explicação excessiva é uma abertura. Toda defesa é um convite para novo ataque. O silêncio nesse estágio não é ausência de voz, é autoridade interna.
O que não recebe energia enfraquece, e há um sinal claro de que a parede de vidro está funcionando. E ele costuma confundir muita gente. Não é a paz imediata, é a reação dele. O narcisista começa a insistir mais, a provocar, a dizer que você mudou, que ficou fria, distante ou irreconhecível. O que ele está sentindo não é a sua frieza, é a perda de acesso. Enquanto ele se agita, algo diferente começa a acontecer dentro de você. Uma calma estranha, sólida, quase silenciosa. Não é indiferença, é inteireza. Você não está erguendo muros. Você está delimitando o território interno. E quando alguém que sempre viveu invadindo territórios percebe que não pode mais atravessar, a individuação deixa de ser um conceito e se torna uma experiência viva. Eu quero compartilhar com você a história de uma mulher que vou chamar de Ana. Aos 60 anos, Ana carregava o peso de 35 anos de um casamento com um narcisista encoberto. Ela tinha 3 filhos adultos que, influenciados pelas manipulações do pai, a viam como dramática ou sensível demais. Ana chegou até mim com uma pergunta que talvez você já tenha feito ao travesseiro. Será que sou eu a louca? O despertar de Ana começou quando ela teve contato com a obra de Jung. Foi como se alguém finalmente acendesse a luz em um quarto escuro. Ela reconheceu que passou décadas fragmentada, tentando colar seus pedaços através do olhar do marido e dos filhos. Ela me disse uma frase que nunca esquecerei. Eu entreguei meu centro psicológico para ele no altar e esqueci de pegar de volta por 35 anos. Ana não mudou da noite para o dia, mas mudou com consistência. Nos primeiros meses, ela focou na retirada das projeções. Parou de tentar fazer o marido entender a dor dela. Ela compreendeu que explicar a dor para quem a causa é como dar a arma para o inimigo. Ela parou de buscar a validação dos filhos e começou a buscar a sua própria. Depois, ela construiu sua parede de vidro. Quando o marido tentava usar a culpa, ela apenas observava. Ele dizia, você está sendo egoísta. E ela pensava, essa é a estratégia dele, não a minha verdade. Ela não reagia, e o silêncio dela começou a desestabilizar o trono dele. Aos poucos, Ana resgatou partes de si que estavam enterradas. Voltou a pintar, algo que ele dizia ser perda de tempo. Fez novas amizades sem pedir permissão. Ela parou de pedir licença para existir. O narcisista, sentindo que perdia o controle, tentou de tudo. Primeiro, o love bombing. Você é a mulher da minha vida, vamos viajar. Ana não caiu. Depois, a raiva e a difamação. Ele disse aos filhos que ela estava ficando doente da cabeça e precisava de medicação. Nada funcionou. Por quê? Porque Ana tinha integrado sua própria sombra. Ela conheceu sua raiva, sua força e sua solidão. Jung dizia que conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Hoje, Ana continua na mesma casa, mas ela é uma mulher livre. Ela diz, eu moro com um estranho, mas não sou mais refém dele, porque eu finalmente moro dentro de mim mesma. Jung afirmava que o processo de individuação se acelera naturalmente na segunda metade da vida. Aos 60, Ana percebeu que tinha menos a perder e um cansaço sagrado de usar máscaras. Se ela conseguiu após 35 anos de prisão emocional, você também consegue. Não importa se você tem 20, 40 ou 70 anos. O narcisista perde quando você decide que a sua alma é território sagrado e inegociável. O narcisista não perde quando você grita. Ele perde quando você silencia, porque não há mais nada dentro de você que ressoe com a voz dele. Quando você se torna um indivíduo inteiro, você se torna inalcançável. O seu renascimento não depende do arrependimento dele, mas da sua coragem de se olhar no espelho e dizer, eu finalmente voltei para casa. Para levar na alma hoje, silencie a explicação.
Não tente ser compreendido por quem se beneficia do seu caos. Retome um pedaço de si. Faça hoje algo que você amava antes de ser fragmentado. Honre sua distância, seja ela física ou emocional. A distância é o útero da sua nova vida. Lembre-se da lição de Jung. O que você nega, te submete. O que você aceita, te transforma. Aceite sua força, aceite sua luz. O banquete do abusador acabou porque você finalmente parou de se servir como prato principal. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe se tornar hoje. Fique em paz, proteja sua luz e nos vemos no próximo despertar.